Alta premiação no esporte para conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre os valores apresentados pelo presidente Yuri Romão aos jogadores do esporte na temporada passada. E o que promete também para esse ano, que o esporte precisa voltar com urgência à Série A do Campeonato Brasileiro. Já são aí 3 anos seguidos na segunda divisão, o torcedor já não aguenta mais isso e os jogadores também não, né? O esporte deve sim abrir os seus cofres. Quero falar sobre os números e esta diferença gigantesca que é você disputar a Série A do Brasileirão em comparação com a Série B, não só no cenário esportivo, mas também financeiro, como direitos de transmissão, patrocinadores, bilheteria e muito mais. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações e ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos aqui no YouTube do Futebol Team, que já está muito próximo. Agradeço a todos vocês que vêm acompanhando o nosso trabalho aqui no canal. Temos outros conteúdos aqui também no YouTube, como por exemplo o meu canal do Goiás. Acho que já deu para perceber, sou torcedor do Verdão, meu canal chama Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo, e o Black Cartel Foot, que é outro canal que a gente fala sobre notícias dos clubes fora do eixo do Brasil, como por exemplo Vitória, Remo, Paysandu e muito mais. Vou deixar esse outro canal também na tela final. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta premiação aos jogadores do esporte, que deverá sim acontecer para buscar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro nesta edição da Série B de 2024, que já começa neste mês de abril. Esta importância financeira para o Leão retornar o mais rápido possível à Série A do futebol brasileiro. E no ano passado já teve premiações muito generosas, vamos colocar assim, aos jogadores para a disputa do acesso e, por que não, em relação ao título. Segundo o presidente Yuri Romão, ele afirmou o seguinte, né, que na Série B do ano passado o campeão recebia aproximadamente 2,5 milhões de reais e os outros que conquistassem o acesso mais 1 milhão. Ele falou em entrevista, né, na temporada passada, ele deu a seguinte declaração, abre aspas: tem uma pequena diferença de premiação entre conquistar apenas o acesso e ter o acesso com o título, mas posso adiantar que a premiação é maior do que aquilo que recebemos da CBF, tanto pelo acesso quanto pelo campeonato. A premiação ofertada é maior do que o valor que vamos receber da CBF, fecha aspas, foi o que afirmou o Romão, no sentido de que aquilo que o esporte iria repassar aos jogadores seria maior, independente do que fosse o acesso de 1 milhão de reais ou até mesmo do título, 2,5 milhões, esses valores oferecidos pela CBF aos clubes que conquistaram acesso e também o título, no caso Vitória. Tá? Então o próprio presidente não falou exatamente dos valores. Há alguns rumores de que chegava na casa de 5 milhões de reais, o que é sim uma compensação muito generosa. E nesse ano provavelmente teremos de novo, né? Tanto uma premiação do esporte aos seus atletas, que vejo sim com bons olhos, tá? E também da CBF ao prêmio pelos clubes que conquistam acesso e também ao título. Por que eu entendo que é assim uma premiação generosa? O torcedor ele pode olhar e falar, putz, mas o cara já recebe 100 mil por mês, 150, 300 e ainda precisa de mais apoio, mais motivação financeira. Olha, né, as finanças de cada um é difícil a gente chegar aqui agora e apontar a realidade, né? Com quase todos os casos, o dinheiro para o cara, um a mais, um a menos, não é um problema. Mas o ser humano é assim, né? Então você precisa de um desafio, de algo novo, né? E eu não vejo assim como idiotice você pagar uma compensação, né? Assim como, por exemplo, um trabalho em uma empresa, você atingindo um determinado objetivo, você pode ganhar 2 mil, 3, 4, 10, 20, que seja. É bom, né? O cara ter a motivação para ganhar algo a mais, que seja 500 reais, 600, 1.000, 2.000, que seja. Tá uma premiação ao final da temporada. Não vejo isso como nenhum absurdo, natural em empresas, instituições. A diferença é que os clubes de futebol, os jogadores de clubes grandes como o esporte, recebem já um valor extraordinário, fora do imaginário do brasileiro na média, né? Então acaba tendo esta coisa de falar, putz, mas será que o cara precisa de mais para se motivar? Mas o ser humano é assim, tá? É difícil a gente explicar aqui agora uma lógica por trás. Então eu sou sim a favor. Por exemplo, um modelo que eu gosto não é de bicho por jogo, a não ser que for um jogo muito específico em final de campeonato, porque, por exemplo, o bicho você pode ir pagando ele e não conquistar o objetivo no final do ano,
né? Então, por exemplo, algo que o Goiás adotou em 2021, acho que já deu para perceber, né? Sou torcedor do Verdão, e funcionou muito bem, é uma premiação mensal se o time ficar dentro do G4 da Série B. Então, se tiver o time dentro do G4, ao final do mês, tá? Sempre do mês, o Goiás pagava uma compensação para os jogadores. Se ficasse de fora, isso aconteceu uma vez na Série B, não tinha essa recompensa. Eu gostei, mais um prêmio no final, tá? Porque você acaba indo passo a passo, né? Você não tem aquela... Existe a chance de você pagar o bicho primeiro e depois não dar certo? Pode, mas eu gostei desse modelo adotado na ocasião. E é sim muito necessário, porque a diferença financeira de você jogar a Série A para a Série B, ela é gritante. Então, um esforço financeiro maior por parte da diretoria, por parte do financeiro do esporte, mesmo a gente sabendo que a situação do Leão não é das melhores, né? Uma dívida de aproximadamente 220, 250 milhões de reais, mas não é nenhum absurdo, né? Você contratar bons jogadores para a disputa da Série B e também ofertar essa premiação. Por exemplo, nesse ano, o Sport ele deve receber na casa entre 12 milhões e meio, que é basicamente o teto, né, o piso, né, melhor dizendo, a dos clubes da Série B do futebol brasileiro, esta premiação pelo direito de transmissão, e pode aumentar esse valor por conta do pay-per-view, Clube do Coração. O Sport deve receber na casa de 20 milhões de reais, tá, pela participação com direitos de transmissão na Série B. No máximo 30 milhões de reais nesta ocasião. Sendo que na Série A, se o Sport jogasse nessa temporada, provavelmente iria receber na casa de 80, 85, até mesmo 100 milhões de reais. Então a diferença de você jogar a Série A para a Série B, sendo o mais pessimista possível, a diferença é de no mínimo 60 milhões de reais só, tá? 50, 60 milhões de reais só com direitos de transmissão. Na realidade mesmo, você pode colocar uma diferença de quase 80 milhões. Não é nenhum absurdo, já que a média que os clubes pegam na Série B é de 10, 15 milhões de reais, enquanto clubes como Sport, Goiás, Coritiba, CSA, Vitória, Bahia, eles recebem nesta faixa, 75, 80 até 100 milhões de reais na Série A. Então, em termos esportivos, financeiros, tudo é muito importante que esse acesso saia em 2024. Lembrando que esses valores eu estou comparando com edições passadas, tá? A gente deve sim ter um acréscimo positivo, né, para os clubes aqui do Brasil, de um maior apoio financeiro, vendas dos direitos de transmissão por valores maiores. Então a tendência é que para os próximos anos, especialmente a partir de 2025, esta quantia aumente, tanto na Série A quanto também na Série B. Mas pegando aqui de base, né, isso que eu estou considerando somente o valor do direito de transmissão, né? Tudo quando você está em uma Série A, a sua marca se valoriza, né, em relação, por exemplo, aos patrocinadores. O valor de um patrocínio master na Série B em comparação com a Série A é infinitamente menor, né? O direito de transmissão, igual eu falei, fica nesta faixa de 100 milhões de reais, enquanto na Série B é de apenas 12 milhões. E olha que, por exemplo, 2 anos atrás era 8 milhões e meio, tá? Isso para todos os clubes, cada um dos clubes, né? É uma quantia irrisória. Na Série C, por exemplo, a quantia gira entre 500 mil reais e 1 milhão. Então, assim, precisa ser revisto, tá? Esses valores ofertados pela CBF, enfim, quem cuida da transmissão, não pode valer tão pouco assim e haver essa discrepância absurda, né, da Série A. E isso que eu estou pegando 100 milhões dos clubes regionais aqui do Brasil, né? Como eu falei, o Ceará, o Bahia, o Goiás, o Coritiba, o Sport, enfim. Eu não estou pegando, se você fazer uma comparação com o que o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo recebem, aí os números são gritantes, tá? Então não acho que para o campeonato isto é positivo. Mas olhando de uma forma geral, o que o Sport pode fazer nesse momento é subir logo para a Série A do Campeonato Brasileiro e chegar, né, nessa quantia de novo. Por exemplo, em 2021, o Leão só com a Rede Globo na TV aberta teve 4 jogos exibidos, mais 14 na TV fechada, pegando aproximadamente 16 milhões de reais naquela quantia. Naquela época, né, o valor da Rede Globo era mais ou menos de 1 milhão e 400 mil reais na TV aberta e na TV fechada cerca de 750 mil, sendo dividido 40% da verba igualmente entre os clubes, 30% de acordo com a colocação no campeonato e 30% também proporcional ao número de jogos transmitidos, mais esta bonificação pelas partidas, né, na TV aberta. Pegando os outros clubes, quanto por exemplo recebeu o Goiás em 2022, aproximadamente 80 milhões de reais, na Série A do Brasileirão, pelos direitos de transmissão.
O Fortaleza em 2022 também 118 milhões com todos os torneios, Bahia 124 milhões, o Ceará em 2021 91 milhões de reais, tendo esta discrepância, né, entre os valores da Série A e da Série B. Então por isso que eu não vejo com maus olhos não, uma compensação financeira aos jogadores para conquistarem logo esse acesso e, por que não, vindo acompanhado de um título, né, o Sport que já tem aí na sua galeria a Série B do futebol brasileiro, mas seria um bom alento para o torcedor, né, que teve que passar de novo, né, isso considerando que subir nesse ano, 3 longos anos na Série B do futebol brasileiro, e é o primeiro passo, tá, para chegar novamente à Série A, ter um poder financeiro maior, uma estabilidade, se transformar em uma SAF, dar o passo além. Acho que o que o Sport pode fazer é montar um elenco forte, competitivo, acho que já tem, já gravei um vídeo falando sobre isso, vou deixar na tela final, e oferecer as melhores condições possíveis, né, para entrar nesse clima. Jogadores, comissão técnica, diretoria, junto com a torcida, para conquistar o acesso. É basicamente essa forma que eu penso, colocando os valores, colocando comparações também com o ano passado, que disse o Yuri Romão, e os outros valores de clube semelhantes ao Sport, né, em termos de estrutura, torcida, tamanho, relevância aqui no futebol brasileiro, o que a gente pode tirar de base disso. Fechado? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes aliás, o canal de cortes não, o canal do Black Art, o canal do Goiás News, vou deixar todos os links aqui na descrição, na tela final, outros conteúdos que já gravamos aqui no Futebol Team em relação ao esporte. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!